Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais um dia para gravar um devocional, meditação diária da Palavra do Senhor. Já estamos em Neemias capítulo 5. E aqui nesse capítulo 5 nós vamos ver as medidas contra a injustiça social. O povo ali estava murmurando, com a falta de alimento, com o jugo pesado, com os tributos que estavam sendo pagos. E um bom exemplo de Neemias, um exemplo de um líder, de um povo. É tão interessante que quando, Neemias acha que vai ter descanso, o confronto outrora vinha de fora e agora vem de dentro. Para você ver que essa vida é uma emoção atrás da outra, Quando a gente pensa que não, que você vai ter um respiro, vem de outro lado. Mas é assim que fica interessante, porque é aí que Deus mostra para nós que Ele é fiel e que Ele justifica, que Ele nos justifica. E olha só que interessante esse contexto, fica conosco até o término desse devocional, que eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Esteja atento à palavra de Deus, se você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, acompanhe. Se não, empreste os seus ouvidos, mas depois faça que nem os bereanos, vai conferir. Não fique apenas nas nossas palavras, mas procure você mesmo testificar a respeito aí das coisas do reino. Vamos ver se realmente tem coerência. Aí você vai na Bíblia e vê. É muito fácil você ouvir algo agradável aos seus ouvidos e pegar aquilo para si e tudo bem. Mas até aquilo que é bom merece ser ali verificado. E diz assim a palavra do Senhor: medidas contra a usura. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, olha só, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos, para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Olha só, o povo pagava impostos, vamos entender, ao rei, ao satrapa da província e ao governador local, além de entregar o dízimo no templo. Olha só, nós brasileiros sofremos aí com os impostos, com tantas coisas que pagamos. Aumento da gasolina. Hoje eu vi uma advogada amiga minha colocou que ali o ICMS vai ser ali igual de outros países, parece que foi aprovado aí pelo Senado. Louvado seja Deus, Mas olha só, eles já sofriam com esse tipo de opressão. Essa pesada tributação obrigou muitos a tomar dinheiro emprestado, hipotecar suas terras ou vender a si mesmo como escravo para credores judeus severos. As prescrições detalhadas das leis levíticas estavam sendo desobedecidas abertamente. Então o povo estava indignado aqui, não era por acaso. Estava sim acontecendo coisas que não eram de acordo ali com a lei. Só que vamos ver o posicionamento do líder aqui, de Neemias. Ou versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres
e magistrados e lhe disse: sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder, né? Contra fatos num argumento. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devieis andar no temor do nosso Deus? Porque causa do opróbrio dos gentios os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus moços lhe demos dinheiro emprestado, e trigo demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas e os seus olivais, e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Então olha só, né? Ao ser confrontado por sua participação na injustiça, Neemias não tentou esconder seu erro, nem justificá-lo. Confessou ter feito empréstimos, mas não há nenhuma indicação de que tenha escravizado devedores inadimplentes. Em vez de esperar pelo ano da liberação, Neemias fez questão de tratar da situação de imediato. Não permitiu que a opressão interna contribuísse para a oposição externa. E mais uma vez demonstrou liderança competente, ao se dispor e reconhecer um erro e fazer mudanças. O centésimo do dinheiro era uma taxa de juros de 1% ao mês ou 12% ao ano. E Neemias, ele foi governador de Jerusalém durante 12 anos, antes de voltar à corte persa. Posteriormente regressou a Jerusalém para um segundo mandato de duração desconhecida. Então ele não compactuou, né? Então aqui já deixa um leque de lições para nós, né? Só que antes da gente comentar, vamos ver o último trecho aqui que fala do bom exemplo de Neemias. Versículo 13. Também sacudiu meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. Assim seja, né? E louvaram ao Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas. Aves de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies, nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus,
e de tudo quanto fiz a este povo. Então presta bem atenção, irmãos, diante daquele levante que estava acontecendo, o próprio povo, aqueles que eram ali, né, de uma posição melhor, estavam oprimindo os menos favorecidos. Então, como quem diz assim, ele já estava sofrendo lá mesmo, já estava como escravo, né? E ele não tem como se sobressair aqui no nosso meio, então vamos continuar explorando ele, né? E ali as pessoas passaram dificuldades para se reorganizar, tiveram que tomar emprestado. Até o próprio Neemias falou, não, eu também, né, tive que tomar emprestado, mas não compactuei com essa coisa aí de escravidão. E nem acho que isso não é certo, então vamos se consertar. Chamou o povo ao conserto. Uma característica de Neemias que eu gosto muito é que ele não ali media esforços para chamar atenção, e sempre a Bíblia é enfática, que ele chamava a atenção dos sacerdotes, daqueles que eram cabeça, porque geralmente esses líderes, eles quando vai num confronto com um que é grande, ele se abaixa, ou ele acaba ali compactuando, o que não é o caso de Neemias. E o mais interessante aqui é que ele fala, lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Então ele está falando assim, Senhor, eu estou pagando um preço, eu estou, correndo pelo certo, lembra-te de mim, não me desampara. Ele poderia ter tirado vantagem? Nossa, gente, ele poderia ter feito como muitos hoje em dia faz, se enriquecido à custa do povo, mas muito pelo contrário, né? Ele permaneceu na sua integridade, na sua fidelidade e clamou ao Senhor que viesse justificá-lo. Aqui ainda diz, né? A decisão de Neemias de não cobrar impostos do povo para suprir sua cota de alimento como governador não tinha precedentes em todo o Império Persa e provou que ele procurava apenas o bem dos filhos de Israel. Então ele não ficou só nas palavras, né? O mais importante de tudo, gente, na vida não é você ficar só nas palavras. Palavras bonitas, como que quem diz, né? Um canto bonito até o passarinho tem. Mas o difícil é você ali convencer as pessoas e atrair pelo bom exemplo. Mais do que você ter um bom discurso, é você ter uma boa atitude. Eu ajudo o pobre, a viúvo, o menos favorecido e necessitado. Aí lá vai esse cristão que acabou de discursar lindamente, passando por um lugar onde tem pessoas necessitadas e fingindo que aquelas pessoas não existem. Então você acha que uma pessoa que ouviu o discurso dele e viu a atitude, ela vai seguir o discurso ou a atitude? Ela vai achar o quê? Poxa, lá vai um hipócrita. Então que nós venhamos nos policiar, para que nós não venhamos entrar nesse pacote aí de hipocrisia e que nós venhamos ser a diferença, que nós venhamos aprender com esse belo exemplo de Neemias. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, teu nome, porque tu és santo. Nós nos colocamos, Senhor, perante a tua presença nessa hora, apresentando, Senhor, nossa vida, a vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus, pedindo, Pai, a tua santa proteção, que o Senhor nos guie, nos transforme a cada dia segundo o poder que há na sua palavra, Deus. Que opere em nós, Senhor, o teu querer, o teu favor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e tudo que a gente for fazer, que a gente for empreender, Pai. Que esteja alinhado, Senhor, com as coisas do teu reino, que seja, Senhor, voltado, Senhor, a essa essência, Pai, que nós aprendemos aqui com Neemias, meu Deus, um líder extraordinário que se sensibilizava com a causa do próximo, que tinha empatia, Senhor, pelo outro e que deixou um legado, Pai, que a gente possa também deixar um legado na nossa geração de bênção, Pai. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!